Você está satisfeito com o trabalho de Paulo Souza? Nesse vídeo eu separei para vocês um pedacinho do programa Seleção Sport TV, debatendo, discutindo exatamente o trabalho de Paulo Souza à frente do Flamengo. Mas antes do vídeo, quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, nome vermelho aqui embaixo, inscreva-se, é de graça. Assiste o vídeo até o final que está muito bom esse debate dos jornalistas e comentaristas sobre o nosso técnico Paulo Souza. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O Flamengo tem uma semana livre, o Fortaleza tem uma semana apertada, joga um clássico, né? Joga o Clássico Rei, é o último da tabela, então precisa vencer também. Vencer. É muito louco isso. Então tem o Fortaleza pela frente, que eu acho que é para fechar um ciclo de vitórias, né? 24 vitórias consecutivas, se não me engano, o Flamengo. Então precisa de mais uma para fechar isso aí e trazer resultado. Porque a primeira coisa é vencer. São os 3 pontos, a cada 3 pontos vai subindo na tabela. E o desempenho vai melhorando conforme os jogos vão acontecendo, o técnico vai conhecendo. Mas eu acho que a diferença que eu estou comparando em relação ao trabalho desses técnicos é que a gente fala sempre que o técnico tem que ter tempo. O técnico, geralmente, ele chega para apagar fogo, ou então ele chega já no começo da temporada. E ele não, ele é contratado em dezembro. Ele tem todo o início do ano para conhecer os jogadores, para trabalhar com esses jogadores. Ele coloca um time alternativo no estadual, né, principalmente lá no começo. Ele teve tudo, né? Ele teve o tempo que todo mundo gostaria de ter, e ele teve esse tempo e eu acho que ele não aproveitou da melhor forma possível. Que quando a gente vê o Flamengo em campo, a gente vê o Flamengo em campo lá no início, com jogadores em outras posições. Essa é uma pergunta. Que Flamengo se busca? Temos essa convicção? Na verdade, cada um vai ter a sua resposta aqui. Mas acho que o que está flutuando por aí é que no imaginário se quer aquele time de 2019. Diga aí, Serginho. Não, eu acho assim que as comparações com o Flamengo, a gente colocar o Flamengo, por exemplo, como um dos quadradinhos ali nesse nosso telaço que a gente está mostrando, tudo bem, faz parte. O Flamengo é um dos 20 clubes que está disputando o Campeonato Brasileiro, mas é uma situação tão particular, tão específica, porque o Paulo Souza pode ter tido o mesmo tempo, mas ele tem algo que ninguém tem, que é a meta, que é uma meta, na verdade, utópica, né? Eu quero repetir o time de 2019, né? Isso aí, por mais que a gente já tenha falado 200 mil vezes, isso não sai da cabeça do rubro-negro. E nem da nossa, né, Serginho? Nem da nossa. Eu acho que o grande... O rubro-negro tem o... Perdão, assim, só para acrescentar o que você vai falar, eu acho que o grande problema, não sair da cabeça do torcedor, eu acho absolutamente compreensível, porque você não vai querer abrir mão do que te encantou. Você não vai querer que aquilo que te encantou seja apenas um retrato na parede. Você quer ver aquilo em campo. Foi tão sedutor, tão envolvente, não é? Agora, muitas vezes, nós aqui que temos que trazer um pouco de racionalidade para o debate, temos uma enorme dificuldade e nos contradizemos o tempo inteiro. Porque assim, não, o Flamengo não foi aquele time avassalador como era em 2019, ponto. Não, mas também aquele time de 2019 não existe mais. Nós nos contradizemos nas observações e eu volto aqui para o Serginho. E aí, PC, eu acho que também temos nós e tem os jogadores do Flamengo também, né? Porque a gente olha o time, os jogadores, né? E vê, puxa, mas tem muitos jogadores do elenco de 2019, são os mesmos. Não são os mesmos. São jogadores 4 anos de rodagem. Nós não somos os mesmos de 2019. Nós não somos, a gente já mudou de opinião e o jogador, ele muda fisicamente. Ele não consegue mais executar. O Everton Ribeiro pegava uma bola há 4 anos e botava na frente, em 4 de 10 vezes ele chegava antes. Agora ele está chegando em 2. Ele mudou. É normal isso, né? E a exigência continua a mesma. E aí eu entro um pouquinho na cabeça dos jogadores também, né? Porque o que a Renata está falando sobre o Paulo Souza teve o tempo, tudo bem que ele teve o tempo, mas os jogadores compraram as ideias que o Paulo Souza trouxe, compraram todas. A gente sabe que não compraram, né? Por quê? Porque eles também tinham a referência deles. Olha, em 2019 a gente era feliz, né? A gente era feliz, gostava de trabalhar desse jeito, se acostumou. Aí chega alguém com uma ideia nova, eu não sei se eu quero comprar essa ideia. Então, a exigência do Flamengo é muito violenta. E aí não basta só resultado. Há pouquinho o Flamengo ganhou na Libertadores e teve vaia, né?
Quer dizer, tem resultado e desempenho, né? Por exemplo, agora no domingo, né, não chegou a ter vaia, mas assim, o torcedor rubro-negro saiu feliz do Maracanã? Não saiu, né? Ele saiu insatisfeito porque viu que o Fluminense jogou melhor. Ah, mas eu tive o resultado. Eu quero o resultado e o desempenho. Ah, mas então pode ser só o desempenho? Não, eu quero o desempenho e o resultado. Então, assim, é uma coisa quase que utópica, né? A gente imaginar que a gente vai ver o rubro-negro feliz, porque ele tem essa coisa do 2019. O que eu acho? É o seguinte, se você perguntasse para um rubro-negro o que ele quer, obviamente ele vai querer o time de 2019 jogando, claro. E esse time esquece, então não vamos fazer essa pergunta, né? Porque realmente trabalhar e jogar a bola para a parede aqui, né? Ela não vai voltar exatamente... Quem joga squash talvez me contraria aqui, mas ela não vai voltar como você quer. Mas é o seguinte, se o rubro-negro estivesse vendo o teu time jogar bem, pode não ser jogar igual 2019, mas jogar bem. Aí é outra coisa que você está tocando. Você está trazendo outro tema para o debate. Talvez tenha sido assim, o Flamengo está jogando bem? Exatamente. O Flamengo tem tido repetidos erros com soluções que até agora não funcionaram? Acho que talvez essa seja a pergunta. Que erros são esses que o próprio Paulo Souza não conseguiu resolver? Que não vem só de Paulo Souza. Não, aí é que tá. Vale lembrar que teve Domenech, teve Rogério e Renato Gaúcho. Mas você traz um ponto interessante para o debate. Eu só antes queria fazer aqui uma observação. Nós falamos do Abel Ferreira e a Alice Klein, que participa do Redação Brilhantemente, mandou um zap dizendo, olha que coisa interessante. O Abel levantou um dossiê de todos os jogadores antes de chegar ao Palmeiras. Estudou a estrutura dos departamentos técnicos para chamá-los pelos nomes logo de cara. E ainda estudou palavras que cabem no português e cabem na língua portuguesa de Portugal e na língua portuguesa do Brasil. Fechei o parênteses. Pois bem, o Paulo Souza tem que ter a sabedoria de dizer assim, de pensar, poxa, foi ótimo ter ganhado do Fluminense. Ponto. Porque a vitória... Um alívio, momento, né, na verdade. Exata, a palavra talvez seja essa, mais adequada. Mas ainda está distante do que eu quero. Esse é um julgamento que muitas vezes, uma avaliação, na verdade, é que muitas vezes ele não vai levar para a entrevista coletiva, porque, enfim, há sempre aqueles cuidados entre o que eu digo ali e o que eu digo aqui, mas que ele não pode deixar de ter. Sobretudo depois de ter dito coisas que repercutiram durante 15 dias. Exatamente. Então, talvez, Gabi, seja essa a questão. Entender assim, poxa, o Flamengo ganhou do Fluminense numa situação em que o Fluminense foi melhor, criou mais oportunidades. Se houvesse, não o placar moral do Otelo Caçador, porque no placar moral do Otelo Caçador o Flamengo sempre vencia, mas se houvesse um placar moral, o Fluminense seria o vencedor. Ok, mas o nosso time, o Flamengo no caso, precisa melhorar. Ele pode melhorar. Se o Paulo Souza estiver fazendo essa avaliação, eu entendo que um time que tem 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota, deveria estar navegando em mares menos turbulentos, né? Mais para marola do que para onda. Isso pode acontecer. Agora, aí também é a sabedoria de não se acomodar e dizer que está tudo bem. Não creio, me parece que é uma pessoa rigorosa no alto... À beira do campo ele parece insatisfeito. Não é? Então, isso é um bom caminho para dizer assim, estamos conseguindo resultado. Porque como a Renata falou, está na hora de conseguir resultado. Porque senão... A Renata acho que discordou bastante do que a gente falou. Eu tô ligada nas expressões dela. Eu tô aqui pensando. Fique livre, eu tô na sua segunda bola. Beleza, bora lá. Em relação ao que o Serginho falou, eu acho que a questão do Everton Ribeiro, eu acho que ele podia estar jogando muito mais bola. Mas não por ele, acho que pelo técnico mesmo. Eu enxergo a função do técnico dentro de um time de futebol muito grande. Assim, eu acho que ele eleva o nível técnico do jogador, é o cara que está ali no dia a dia. Se a gente voltar, sei lá quantos anos atrás, discutia-se até a importância do técnico à beira do campo dentro de um estádio de futebol. O Kaká, recentemente, num Bem Amigos, disse que o técnico tem 50% de participação. Tô com ele. Para mim é isso aí. E eu acho que o Everton... Cara, olha o que eu vou falar agora, né? Mas eu acho que o Everton Ribeiro, se estivesse... com outros comandos desde a saída do Jesus, estava na seleção brasileira hoje. Tem bola para isso. E ele joga, e ele é colocado para uma função com Paulo Souza que ele não jogava desde sei lá quando. Então, assim, o Flamengo era muito bem desenhado em 2019, vai ter esse fantasma para sempre. E enquanto alguém não chegar e mostrar trabalho, acho que até o Domenech em algum momento mostrou,
De todos, o Rogério foi quem o Rogério mais deu também. consistência, O Renato teve um trabalho ruim. Enfim, esse fantasma ele vai perseguir para sempre. E é muito ruim isso, né? É muito ruim o torcedor esquecer isso, a gente esquecer isso e virar essa página. Então, tem essa questão do Everton Ribeiro. E eu acho também que tem a cobrança dos jogadores, óbvio. A gente também não pode falar que só é o técnico que chega ali e faz um trabalho ruim. E os jogadores, eles estão se dedicando 100%, eles estão abraçando as ideias, como vocês citaram. O problema de marcação, posicionamento tão distante é só do treinador, né? Aquela bola que o jogador chega sempre com 2 metros de atrás. Capacidade de doação. O Serginho trouxe a questão de aceitar uma nova proposta. Geralmente, e isso é 100% humano, alguém chega e diz, agora vamos fazer assim. A primeira coisa, pô, mas antes estava dando certo, fazendo de um jeito completamente diferente. Por que tem que mudar? Não, tem que mudar porque eu acho que esse é o jeito melhor. Não, é só para destacar, Everton Ribeiro, para mim, estaria na seleção brasileira, não assim só por ele, mas pelos comandos que ele tem tido no Flamengo. Onde você acha que é o melhor posicionamento dele? Eu acho que é ali pelo meio, ao lado do Arrascaeta, no ataque, lá na frente. Flutuando ali. Flutuando, Direita, meio, mas com liberdade para ter isso e não, essencialmente, obrigado a ser um jogador de marcação, de... Pode até ter características defensivas também. Não, como todos precisam quando o time está sem a bola. Mas estou dizendo, essencialmente o papel é de um jogador que, pelo lado direito, vem para dentro, se movimenta. E, Gabi, não estou falando que está tudo ruim, não, tá? Não, sim. Só estou dizendo essa questão porque a gente começou a comparar começou a comparar o tempo que esses técnicos estão, e aí trazendo essa comparação de um técnico que vem de Portugal, que se preocupa em entender o contexto, a cultura, e um outro técnico que já chega querendo colocar da forma dele, eu acho que é aí que está a questão, né? O cara teve muito tempo não, né? Ele teve o tempo que todo mundo gostaria de ter, que é no começo ali da temporada. E não soube aproveitar isso da melhor forma possível, acaba que a gente vai vendo o Campeonato Brasileiro aí sem desempenho. Vou passar um pano, não é passar pano, mas assim, eu vejo o que o Flamengo perdeu, principalmente de Jorge Jesus, não digo nem a ofensividade. Jogadores, inclusive o quarteto está funcionando ali dentro das características deles, acho, e com o limite físico que o tempo impõe também, né? Então eles não são aquela atividade que tinham, até porque também aquela atividade que tinham era uma novidade, inclusive para os seus defensores, né? Para quem estava marcando eles, para os esquemas. Tudo funcionou de forma muito favorável. Mas do meio para trás, acho que o Flamengo se tornou uma equipe vulnerável. E isso não é desde Paulo Souza, né? Isso vem desde a saída de Jorge Jesus. Eu colocaria contextos aí, por isso que eu te chamo de passar o pano. A saída do Mari, né? A saída do Mari, a saída do Rafinha. Seguidas lesões do Rodrigo Caio. Exatamente. Então, ali eu acho que perde-se. Mas, de fato, já teve tempo para vários treinadores consertarem isso. Essa temporada tem tido um problema de repetição de jogadores, né? Mas não parece a vocês agora que há um norte mais bem definido quanto às escalações? É claro que nas próximas 3 rodadas o Flamengo não terá o Arrascaeta, porque é data FIFA, o Arrascaeta foi convocado para a seleção do Uruguai. Então são 3 partidas que o Flamengo não terá no Campeonato Brasileiro. Mas independentemente dessas mazelas do calendário provocadas pelo calendário brasileiro, me parece, e eu pego muito a última escalação contra o Fluminense, que já há um norte definido, especialmente do meio de campo para frente. Há um William Arão e esse quarteto, Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, com as suas devidas funções, é um quarteto que ele vai usar com frequência. Isso me parece que já está ao campinho aí. Então, E a chegada do Rodrigo... mas esse campinho não é exatamente fiel ao que está acontecendo nas últimas partidas, né? A gente está vendo o Gabriel jogando de um jeito bem diferente, né? Eu acho que essa é uma das novidades, né? O Gabriel está saindo como ele nunca saiu antes, né? Quer dizer, ele saía, mas está saindo muito mais, né? Ele está jogando, a gente está vendo o segundo tempo, aí sim, aí ele já parte de uma situação diferente, já parte mais de trás, tendo o Pedro ali no comando. Mas eu acho que essa liberdade que o Gabriel ganhou é um trunfo do Paulo Souza, porque a gente está vendo ele muito mais participativo, acho que mais interessado, acho que mais preciso até, né? De repente, a melhora do Flamengo passa por aí. E eu acho que a gente não pode desprezar nunca a questão que a Gabi levantou ali, a questão defensiva, né? Gente,
você não consegue montar um time com essa quantidade absurda de lesões na parte defensiva do Flamengo. O Flamengo está sofrendo com isso há mais de ano, né? Quer dizer, então, assim, a gente falava da torcida, né? A torcida quer 2019. Mais do que querer 2019, a torcida quer ter um jogo seguro, ela quer ter paz também, né? Ela quer ter um jogo que comece jogando, o Flamengo tem a bola e, sei lá, com 20 minutos de jogo, o torcedor pensa assim, não, esse jogo a gente vai ganhar, né? O rubro-negro não faz mais isso, porque assim, todo tempo ele pensa, daqui a pouco vai desandar, daqui a pouco a gente vai dar espaço. A gente viu o jogo contra o Goiás, por exemplo, que era um jogo totalmente na mão, né, já com o placar favorável, e aí no final das contas o Flamengo quase toma um gol de empate no Apodi, né? É duro isso. Então, isso acho que a Renata falou em 50% do Kaká ali. Eu estou muito mais para o Muricy, viu, que dizia que técnico tem 20%. Eu acho que a gente passa a mão na cabeça de jogador. O jogador é responsável direto pelo desempenho do time. Técnico também. Claro que o técnico genial, né, o Guardiola, talvez ele tenha mais do que 20%. Talvez ele se aproxime dos 50%. Mas jogador tem que ser responsabilizado. Eu acho que a gente vive nessa ciranda, né, de o técnico, não sei o quê. E o jogador, gente? Eles estão se esforçando? Esses espaços todos, como é que faz? Não, eu quando digo que de 50% de técnico, eu pensava antigamente que técnico tinha 30%. Mas eu vejo hoje, no futebol atual, eu acho que teve um período do futebol, no qual eu acompanhei, em que o técnico tinha 30%. Eu acho que aumentou esse percentual, que não exime os jogadores, não tira do jogador a sua responsabilidade. Mas acho que houve um aumento de percentual porque surgiu uma nova geração de jogadores que tem na figura do técnico a sua referência. Eu peguei futebol numa época em que o técnico era uma referência, mas não essencial. O jogador, muitas vezes, entendia 4, 5, chegava, se reuniam dentro do campo, disse, olha, não é nada disso que ele falou. Vamos fazer assim, assado. Hoje isso não existe mais. Não existe. Essa geração, esse modo de se comportar de jogador de futebol, talvez até pelo exagerado paternalismo com que as relações com o jogador de futebol são desenvolvidas no Brasil, isso deixou de existir. Então, o percentual do trabalho do técnico aumentou, mas isso não exime que os outros 50% têm a participação do jogador. Só que, vou te passar já a palavra, só que houve uma época em que nenhum jogador, no intervalo, dava uma entrevista dizendo vamos esperar o que o professor vai dizer no intervalo. Muito jogador chegava e dizia, não, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E aí nós temos que fazer assim. Agora mudou, por isso que eu entendo que o percentual da importância do técnico saiu dos 30% que o Serginho tem para os meus atuais 50%. Quero defender meus 50% também. Então, bora lá. Eu acho que a gente daqui a pouco vai falar sobre isso, sobre o Vinícius Júnior, mas nem quero comparar Ancelotti com outros técnicos. São cenários distintos. Como o Serginho falou, né? Um técnico... Mas eu acho que o técnico ele transforma mesmo e, por exemplo, se a gente falar de... Vamos pegar a tomada de decisão. Né, que depois a gente vai falar sobre isso no caso do Vinícius Júnior. Tomada de decisão. Muitas vezes falam, tomada de decisão, já vi muita gente que acredita numa coisa e acredita na outra. Tomada de decisão do atleta dentro de campo é 100% responsabilidade dele. Não concordo. Eu acho que tomada de decisão, ela é trabalhada e treinada durante a semana. E como é que o técnico enxerga essa tomada de decisão? Como é que o técnico trabalha e treina isso? Então, assim, é claro que na hora ali, é o jogador que ele vai ter a decisão se ele vai chutar, se ele vai passar, se ele vai driblar. Mas tudo vai depender de como isso foi treinado pelo técnico durante a semana. Especialmente na cabeça do jogador, né? Pergunta rápida para você. Você tem interesse em marketing digital? Criar um negócio na internet? Afiliado ou esses assuntos? Bom, se sim, eu tenho um convite para você. Daqui a pouco eu vou dar uma aula online onde eu mostro a minha estratégia de marketing digital que me fez desde 2010 até hoje não ficar um único dia sem vender. Eu sei que parece incrível, sei que até parece mentira, mas na aula eu mostro a prova disso aí. Já são 10, 11 anos aí sem passar nenhum dia sem vender. Bom, falei 10, 11 anos, na verdade é uns 12 anos aí, só que antes disso eu não usava plataformas, então eu não consigo provar. Mas o que eu consigo provar é de 10 anos para cá, você vai ver na aula. Para isso eu uso um método e nessa aula eu vou mostrar qual que é esse método e como que você pode aplicar também. Essa aula é de graça e para você participar é só clicar aqui embaixo. Estou te esperando.